Salve, salve galera! Aqui é Marcelo Araújo, do canal Os Brodões Oficial. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Vem, roda a vinheta. Salve, salve galera! Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite para você. Graça e paz para vocês. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Os Brodões Oficial. Que bom termos vocês aqui de novo nesse sabadão. Hoje é sábado, hoje é dia 26 de novembro de 2022. Louco de vontade já de falar 2023, né? Falta pouco, falta mais um mês aí, né? Pra gente começar a comemorar o Natal e comemorar o Ano Novo, o Réveillon, a virada do ano de 2022 para 2023, né? Graças a Deus. Então, hoje é sabadão, hoje é dia 26 de novembro de 2022. Pra quem não me conhece, muito prazer, eu me chamo Marcelo Araújo. É bom ter vocês aqui. Vocês prometeram que ia estar comigo, né? Vocês estão aí? Graças a Deus, graça e paz para vocês que estão chegando agora. Que ligou a televisão, né? Que você está no sofá, ligou a televisão, está aí na sala, tá com a família. E está aqui na plataforma do YouTube e está entrando aqui no nosso canal Os Brodões Oficial. Hoje eu irei finalizar de fato o livro de Êxodo. Para quem não sabe, estou maratonando junto com vocês, claro, que essa Bíblia Sagrada aqui, ó, a Bíblia de Estudo Plenitude, estou maratonando o livro de Êxodo, é isso mesmo. Na verdade, iremos finalizar hoje o livro de Êxodo, né? Na verdade, graças a Deus, estamos maratonando. Faz tempo que a gente está, faz uns 4 meses que a gente estamos maratonando as Escrituras Sagradas, é isso mesmo, por aí. Então, a gente iremos finalizar hoje o livro de Êxodo. E vamos ver se a gente continua, né? Levíticos. É melhor a gente já continuar pra gente já, né, entender, porque a gente já vem de Gênesis, agora Êxodo, e vamos pra frente, não é verdade? É isso aí, galera. Ó, a campanha continua, hashtag YouTube, monetiza o nosso canal. Pô, YouTube, dá essa moral pra nós, monetizando o nosso canal, dá essa força, né? Dá condições pra gente melhorar a qualidade de som, de imagem, né? De vídeo, entregar para os nossos inscritos, que são muitos abençoados por Deus, um vídeo de qualidade, não é verdade? Dando essa força, dá condições aquisitivas, né? Você sabe, né? Pra quê? Pra gente melhorar, né? Eu sei que o YouTube dá essa força sim. Eu conheço muitos canais que começou pequenos e hoje estão grandes aí, graças a Deus, né? A gente seremos os próximos, né? Seremos o próximo, sim, entregando sempre o melhor de qualidade, vídeo de qualidade da Palavra de Deus, também outros vídeos aleatórios que a gente iremos trazer aqui pro canal, tá ok? Vamos maratonar então? Só que antes de maratonar, eu preciso fazer um convite para vocês, tá bom? Preciso fazer um convite muito sério para vocês. Ó, você que não é inscrito ainda, é de graça. Vocês sabem que é de graça. Vocês assistem, mas esquecem de deixar o like, esquecem de se inscrever no canal. Por gentileza, se Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo e o Espírito Santo tocar em teu coração, por favor, por gentileza, dá essa força pra gente, ajuda a gente, dá essa moral pra nós, aqui pro canal Os Brodões Oficial. Aqui, ó, inscreva-se aqui no canal, tá bom? E também, deixe seu like, aproveite para deixar seu like. Ative aqui o sininho para receber notificações para o YouTube entregar vídeos novos para vocês. E também, ó, não esquece, hein? Compartilhe os vídeos, pode compartilhar os vídeos, vai dar essa força, essa moral para nós. Deixa aí nos comentários, tá gostando? Vamos continuar? Levítico pra frente? Demorou? Então é nóis. E ó,
me siga no Instagram. Pode me seguir, que eu vou seguir você de volta, tá bom? Vamos interagir um com o outro. E também, aproveita o embalo, já visita minha página no Facebook, curte lá, tá ok? Vamos fazer um grupo, né? Um grupo. E também, ó, estamos aonde? No Twitter. Siga nós no Twitter, tá bom? Tamo junto? Beleza, galera? Vamos maratonar então esse sabadão abençoado por Deus. E aí, agradeceu a Deus? Agradeceu? Antes de levantar da cama? Foi pro trabalho, os cursos. E aí? A gente trabalhando no dia de hoje, dia de sábado. Que Deus abençoe você. Que Deus possa te dar muita saúde, virtude e vigor, tá bom? E nunca esqueça de agradecer a Deus, tá bom? Porque Deus tem sempre o melhor para mim, para você, para tua família. É Deus que protege você, tua família, tua casa. Ou já orou a Deus? Já apresentou teu pai, tua mãe, teus avós? Já apresentou teus filhos, teus irmãos, tuas irmãs, teus amigos? Já apresentou a Deus em oração as pessoas que você também não conhece? Só que essas pessoas que você não conhece estão orando a Deus por você. Está pedindo para Deus guardar a sua vida, te proteger, te livrar de todo o mal. Tá bom? Sempre ore um pelos outros. Não esqueça de apresentar a tua família. Tá? Pedir para Deus guardar a saída e a entrada, a tua ida e tua volta. Tá bom? Sempre coloca nas mãos de Deus. Tá bom? Então vamos maratonar então? Foi para isso que a gente viemos aqui nesse sabadão. Eu tô feliz, eu sei que você tá feliz. Eu tô feliz porque eu sei que vocês estão felizes, porque vocês são abençoados por Deus. Seja você cristão, seja você de qualquer denominações, seja você não cristão, seja você de outras religiões. O importante é confiar em Deus, acreditar em Deus, ter Deus dentro de você, ter o amor dentro de você. Por quê? Se você tem um amor dentro de você, realmente Deus está dentro de você, porque Deus é amor, é justiça também, tá bom? Vamos buscar o reino de Deus e a justiça de Deus, porque as demais coisas Deus irá acrescentar na minha vida e na tua vida e na vida da tua família, tá bom? Vamos maratonar, vamos servir a Deus, vamos finalizar o livro de Êxodo, não é verdade? Vamos maratonar, não é verdade? Foi para isso que a gente viemos aqui nesse sabadão. Mas aí chegou o fim, finalmente chegou o momento da gente finalizar e, né, entender as promessas de Deus na vida de Abraão, Isaac e Jacó. E no decorrer o que aconteceu com Moisés, né? Se em Levítico vai continuar contando a história de Moisés também. Se Moisés vai passar por Levítico também, talvez vá. Vamos ver. Vamos acompanhar, não é verdade? Vamos aí. Do 36 ao capítulo 40. E Êxodo capítulo 36. Do versículo 1 ao versículo, vamos lá, do versículo 1 ao versículo 38. Vamos lá. Versículo 1, ao título vou ler após o 1. Assim trabalharam Bezalel e Aholiabe e todo homem sábio de coração, a quem o Senhor dera sabedoria e inteligência para saberem como haviam de fazer toda a obra para o serviço do santuário, conforme tudo o que o Senhor tinha ordenado. O título aqui diz assim: Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Moisés entrega aos obreiros as ofertas do povo. Porque Moisés chamara a Bezalel e Aholiabe e a todo homem sábio de coração, em cujo coração o Senhor tinha dado sabedoria. Isto é, a todo aquele a quem o Senhor, o seu coração, movera que se chegasse à obra para fazer. Tomaram, pois, de diante de Moisés toda a oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário, para fazê-la, e ainda eles
lhe traziam cada manhã oferta voluntária. E vieram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia, e falaram a Moisés, dizendo: o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor ordenou se fizesse. Então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo arraial, dizendo: nenhum homem, nem mulher faça mais obra alguma para oferta alçada ao santuário. Assim o povo foi proibido de trazer mais, porque tinha material bastante para toda a obra que havia de fazer-se, e ainda sobejava. Assim, todo sábio de coração, entre os que faziam a obra, fez o tabernáculo de 10 cortinas de linho fino torcido, e de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, com querubins da obra mais esmerada as fez. O comprimento de uma cortina era de 28 côvados, e a largura de outra cortina de 4 côvados. Todas as cortinas tinham uma mesma medida. Ele ligou 5 cortinas, uma com a outra, e outras 5 cortinas ligou uma com a outra. Depois fez laçadas de fio azul na borda da última cortina do primeiro agrupamento. Assim também fez na borda da primeira cortina do segundo agrupamento. 50 laçadas fez numa cortina, e 50 laçadas fez na cortina da extremidade do segundo agrupamento. Estas laçadas eram contrapostas uma com a outra. Também fez 50 colchetes de ouro, e com esses colchetes uniu as cortinas uma com a outra. E foi feito assim um tabernáculo. Fez também cortinas de pelos de cabras para a tenda sobre o tabernáculo, de 11 cortinas a fez. O comprimento de uma cortina era de 30 côvados, e a largura de uma cortina de 4 côvados. Estas 11 cortinas tinham uma mesma medida. E ele uniu 5 cortinas à parte e 6 cortinas à parte, e fez 50 laçadas na borda da última cortina do agrupamento. Também fez 50 laçadas na borda da cortina do outro agrupamento. Fez também 50 colchetes de metal para juntar a tenda, para que fosse uma. Título: a coberta de peles e as tábuas. A coberta de peles e as tábuas. Fez também para a tenda uma coberta de peles de carneiros, tintas de vermelho, e por cima uma coberta de peles de texugo. Também fez tábuas levantadas para o tabernáculo de madeira de cetim. O comprimento de uma tábua era de 10 côvados, e a largura de cada tábua era de 1 côvado e meio. Cada tábua tinha 2 coiceiras pregadas uma com outra. Assim fez com todas as tábuas do tabernáculo. Assim, pois, fez as tábuas para o tabernáculo, 20 tábuas para a banda do sul, e fez 40 bases de prata, debaixo de 20 tábuas, quase 2 bases debaixo de uma tábua para as 2 colcheiras, e 2 bases debaixo de outra tábua para as suas 2 coiceiras. Também fez 20 tábuas ao outro lado do tabernáculo, da banda do norte, com as suas 40 bases de prata, 2 bases debaixo de uma tábua e 2 bases debaixo de outra tábua. E ao lado do tabernáculo, para o ocidente, fez 6 tábuas. Fez também 2 tábuas para os cantos do tabernáculo, aos 2 cantos, as quais estavam juntas debaixo e também se ajuntavam por cima com uma argola. Assim fez com elas ambas nos 2 cantos. Assim eram 8 tábuas com as suas bases de prata, a saber, 16 bases, 2 bases debaixo de cada tábua. Fez também barras de madeira de cetim, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, e 5 barras para as tábuas do outro lado do tabernáculo, e outras 5 barras para as tábuas do tabernáculo de ambas as bandas do ocidente. E fez que a barra do meio passasse pelo o meio das tábuas, de uma extremidade até a outra, e cobriu as tábuas de ouro, e as suas argolas, os lugares das barras,
fez de ouro, as barras também cobriu de ouro. Título: Os véus e as colunas. Os véus e as colunas. Depois fez o véu de pano azul, e de púrpura, de carmesim, e de linho fino, torcido. De outra esmerada o fez, com querubins, e fez-lhe 4 colunas de madeira de cetim, e as cobriu de ouro, e seus colchetes fez de ouro, e fundiu-lhes 4 bases de prata. Fez também para a porta da tenda o véu de pano azul, e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido, da obra de bordador, com as suas 5 colunas, e os seus colchetes, e as suas cabeças, e as suas molduras cobriu de ouro, e as suas 5 bases eram de cobre. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 37, do versos 1 aos versos 29. O título diz assim: A Arca. A Arca. Fez também Bezalel a arca de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. E cobriu ela de ouro puro por dentro e por fora, e fez uma coroa de ouro ao redor. E fundiu-lhe 4 argolas de ouro aos seus 4 cantos, num lado 2, e no outro lado 2 argolas. E fez varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro, e meteu os varais pelas argolas aos lados da arca, para levar a arca. O título: O propiciatório. O propiciatório. Fez também de ouro puro o propiciatório. O seu comprimento era de 2 côvados, e 2 côvados e meios, e a sua largura de 1 côvado e meio. Fez também 2 querubins de ouro, de obra batida, os fez as 2 extremidades do propiciatório, um querubim a uma extremidade desta banda, e o outro querubim a outra extremidade da outra banda. O mesmo propiciatório fez sair os querubins as 2 extremidades dele. E os querubins estendiam as asas por cima, cobrindo com as asas do propiciatório, e os seus rostos estavam defronte um do outro. O rosto dos querubins estava virado para o propiciatório. Título: A mesa. A mesa. Fez também a mesa de madeira de cetim. O seu comprimento era de 2 côvados, e a sua largura de 1 côvado, e a sua altura de 1 côvado e meio, e cobriu-a de ouro puro, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também uma moldura da largura de uma mão ao redor, e fez uma coroa de ouro ao redor da sua moldura. Fundiu-lhe também 4 argolas de ouro, e pôs as argolas aos 4 cantos que estavam aos seus 4 pés. Defronte da moldura estavam as argolas para os lugares dos varais, para levar a mesa. Fez também os varais de madeira de cetim, e os cobriu de ouro para levar a mesa. E fez de ouro puro os utensílios que haviam de estar sobre a mesa, e os seus pratos, e as suas colheres, e as suas escudelas, e as suas cobertas, com que se haviam de cobrir. Título: O castiçal. O castiçal. Fez também o castiçal de ouro puro, de obra batida. Fez este castiçal a seu pé, e as suas canas, e os seus copos, e as suas maçãs, e as suas flores na mesma peça. 6 canas saíam dos seus lados, 3 canas do castiçal de um lado dele, e 3 canas do castiçal do outro lado. Numa cana estavam 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor, e noutra cana 3 copos a modo de amêndoas, uma maçã e uma flor. Assim para 6 canas que saíam do castiçal. Mas no mesmo castiçal havia 4 copos a modo de amêndoas, com as suas maçãs e com as suas flores. E era uma maçã debaixo de 2 canas do mesmo, e outra maçã debaixo de outras 2 canas, e mais uma maçã debaixo de outras 2 canas. Assim se fez para 6 canas que saíam dele. As suas maçãs e as suas canas formavam a mesma peça,
tudo era uma obra batida de ouro puro, e fez-lhe 7 lâmpadas. Os seus espevitadores e os seus apagadores eram de ouro puro. De 1 talento de ouro puro o fez, e todos os seus utensílios. E fez o altar do incenso de madeira de cetim. De 1 côvado era o seu comprimento, e de 1 côvado a sua largura, quadrado, e de 2 côvados a sua altura. Dele mesmo eram feitas as suas pontas, e cobriu de ouro puro, e a sua coberta, e as suas paredes ao redor, e as suas pontas, e fez-lhe uma coroa de ouro ao redor. Fez-lhe também 2 argolas de ouro debaixo da sua coroa, nos seus 2 cantos de ambos os seus lados, para os lugares dos varais, para levá-lo com eles. E os varais fez de madeira de cetim, e os cobriu de ouro. Também fez o azeite santo da unção, o incenso aromático, puro, de obra de perfumista. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 38, do versículo 1 ao versículo 31. O título diz assim: o altar do holocausto. Vou repetir: o altar do holocausto. Fez também o altar do holocausto de madeira de cetim. De 5 côvados era o seu comprimento, e de 5 côvados a sua largura, quadrado, e de 3 côvados a sua altura. E fez-lhe as suas pontas aos seus 4 cantos. As suas pontas formavam uma só peça com o altar, e cobriu-o de cobre. Fez também todos os tecidos do altar, os caldeirões, e as pás, e as bacias, e os garfos, e os braseiros, todos os seus utensílios fez de cobre. Fez também para o altar um crivo de cobre, de obra de rede, na sua cercadura, debaixo até o meio dele. E fundiu 4 argolas a 4 extremidades do crivo de cobre para os lugares dos varais. E fez os varais de madeira de cetim, e os cobriu de cobre. E meteu os varais pelas argolas aos lados do altar, para servir com eles. Fez também de tábuas. Fez também a pia de cobre com a sua base de cobre, dos espelhos das mulheres que se ajuntando-se à porta da tenda da congregação. O título: o pátio. O pátio. Fez também o pátio da banda do meio-dia ao sul. As cortinas do pátio eram de linho fino torcido de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. Os colchetes destas colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do norte, cortinas de 100 côvados. As suas 20 colunas e as suas 20 bases eram de cobre. E os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda do ocidente, cortinas de 50 côvados, e as suas colunas 10 e as suas bases 10. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E da banda oriental ao oriente, cortinas de 50 côvados. As cortinas desta banda da porta eram de 500 côvados, e de 15 côvados as suas colunas 3 e as suas bases 3. E da outra banda da porta do pátio, de ambos os lados, eram cortinas de 15 côvados. As suas colunas 3 e as suas bases 3. Todas as cortinas do pátio ao redor eram de linho fino torcido. E as bases das colunas eram de cobre. Os colchetes das colunas e as suas molduras eram de prata. E a coberta das suas cabeças de prata. E todas as colunas do pátio eram cingidas de prata. E a coberta da porta do pátio era de obra de bordador, de pano azul, de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. E o comprimento era de 20 côvados e a altura, na largura de 5 côvados de fronte das cortinas do pátio. E as suas 4 colunas e as suas 4 bases eram de cobre, os seus colchetes de prata, e a coberta das suas cabeças e as suas molduras de prata. E todas as estacas do tabernáculo e do pátio
ao redor eram de cobre. Título: A enumeração das coisas do tabernáculo. A enumeração das coisas do tabernáculo. Esta é a enumeração das coisas contadas do tabernáculo do testemunho, que por ordem de Moisés foram contadas para o ministério dos levitas por mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Fez, pois, Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, tudo quanto o Senhor tinha ordenado a Moisés, e com ele a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, o mestre de obra, engenhoso, artífice e bordador em pano azul, em púrpura e em carmesim, em linho fino. Todo o ouro gasto na obra, em toda a obra do santuário, a saber, o ouro da oferta foram 29 talentos e 730 ciclos, conforme o ciclo do santuário. E a prata dos arrolados da congregação foram 100 talentos e 1.775 ciclos, conforme o ciclo do santuário. Um beca para cada cabeça, isto é, meio ciclo, conforme o ciclo do santuário, de qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos, e acima, que foram 603.550. E houve 100 talentos de prata para fundir as bases do santuário, e as bases do véu para 100 bases, mas 2.775 ciclos fez os colchetes das colunas, e cobriu as suas cabeças e a cingiu de moldura. E o cobre da oferta foi 70 talentos e 2.400 ciclos. E dele fez as bases da porta da tenda, da congregação, o altar de cobre, e o crivo de cobre para ele, e todos os tecidos do altar, e as bases do pátio ao redor, e as bases da porta do pátio, e todas as estacas do tabernáculo, e todas as estacas do pátio ao redor. Glória a Deus. Êxodo, capítulo 39, do versículo 1 ao versículo 43. O título diz assim: As vestes dos sacerdotes. As vestes dos sacerdotes. Fizeram também as vestes do ministério para ministrar no santuário de pano azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram as vestes santas para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim fez o éfode de ouro, de pano azul e de púrpura e de carmesim, e de linho fino, torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o pano azul, entre a púrpura, entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam, e o cinto de artifício do éfode que estavam sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro e de pano azul, e de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral da obra de artifício, como a obra do éfode de ouro, e de pano azul, e de púrpura, de carmesim, e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram o peitoral, o seu comprimento era de 1 palmo, e a sua largura de 1 palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sardil, um topázio, um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, uma safira e um diamante. E a terceira ordem de um jacinto, uma ágata e uma ametista. E a quarta ordem de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas eram engastadas nos seus engastes de ouro.
Essas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes de geração e de gravura de selo, cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança e de ouro puro. E fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro nas 2 argolas, nas 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas de 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes, e puseram sobre as ombreiras do éfode defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro, que puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro, que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto de artifício do éfode. E ligaram o peitoral com suas argolas, as argolas do éfode, com um cordão azul, para que estivesse sobre o cinto de artifício do éfode. E o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra tecida, todo e de pano azul. E o colado do manto estava no meio dele, como colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de pano azul e de púrpura e de carmesim a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto, a roda para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos, e a mitra de linho fino e o ornato das tiaras de linho fino e os calções de linho fino torcido, e o cinto de linho fino torcido e de fio azul, de púrpura, de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade e de ouro puro, e nela escreveram um escrito como de gravura de selo, santidade ao Senhor, e ataram com um cordão de azul para atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação, e os filhos de Israel fizeram conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram. Título: O tabernáculo é entregue a Moisés. O tabernáculo é entregue a Moisés. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo e a tenda e todos os seus móveis, e os seus cochetes e as suas tábuas, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta de peles de carneiro, tintas de vermelho, e a coberta de peles de texugos, e o véu da coberta, a arca do testemunho, e os seus varais, e o propiciatório, a mesa com todos os utensílios e os pães da propiciação, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança, e todos os seus utensílios, e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro, o azeite da unção, o incenso aromático, a coberta da porta da tenda, o altar de cobre, o seu crivo de cobre e os seus varais, e todos os seus utensílios, e a pia e a sua base. As cortinas do pátio e as suas colunas, e as suas bases, e a coberta da porta do pátio e as suas cordas, e os seus pregos e todos os utensílios do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação, as vestes do ministério para ministrar no santuário, e as vestes santas de Arão, o sacerdote, e as vestes dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que a tinha feito, como o Senhor ordenara, assim a fizeram. Então Moisés os abençoou. Glória a Deus. Êxodo,
capítulo 40, do versos 1 aos versos 38. O título diz assim: Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Deus manda Moisés levantar o tabernáculo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: No primeiro mês, no primeiro dia do mês, levantarás o tabernáculo da tenda da congregação, e porás nele a arca do testemunho, e cobrirás a arca com véu. Depois meterás nele a mesa, e porás em ordem o que se deve pôr em ordem nela. Também meterás nele o castiçal, e acenderás as suas lâmpadas. E porás o altar de ouro para o incenso diante da arca do testemunho. Então pendurarás a coberta da porta do tabernáculo. Porás também o altar do holocausto diante da porta do tabernáculo da tenda da congregação. E porás a pia entre a tenda da congregação e o altar, e nela porás água. Depois porás o pátio ao redor, e pendurarás a coberta à porta do pátio. Então tomarás o azeite da unção, e ungirás o tabernáculo, e tudo o que há nele, e o santificarás com todos os seus móveis, e será santo. Ungirás também o altar do holocausto, e todos os seus utensílios, e santificarás o altar. E o altar será uma coisa santíssima. Então ungirás a pia e a sua base, e a santificarás. Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. E vestirás Arão as vestes santas, e ungirás o santuário, e santificarás, para que me administre o sacerdócio. Também farás chegar seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste a seu pai, para que me administrem o sacerdócio, e a sua unção lhes será por sacerdócio perpétuo nas suas gerações. E farás, Moisés, conforme tudo que o Senhor lhe ordenou, assim o fez. Título: O tabernáculo é levantado. O tabernáculo é levantado. E aconteceu no mês primeiro, no ano segundo, ao primeiro do mês, que o tabernáculo foi levantado. Porque Moisés levantou o tabernáculo e pôs as suas bases, e armou as suas tábuas, e meteu nele os seus varais, e levantou as suas colunas, e estendeu a tenda sobre o tabernáculo, e pôs a coberta da tenda sobre ela em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. E tomou o testemunho, e pôs na arca, e meteu os varais à arca, e pôs o propiciatório sobre a arca em cima. E levou a arca ao tabernáculo, e pendurou o véu da cobertura, e cobriu a arca do testemunho, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a mesa na tenda da congregação, ao lado do tabernáculo, para o norte, fora do véu. E sobre ela pôs em ordem o pão perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também na tenda da congregação o castiçal defronte da mesa, ao lado do tabernáculo, para o sul. Acendeu as lâmpadas perante o Senhor, como o Senhor ordenara a Moisés. E pôs o altar de ouro na tenda da congregação, diante do véu. E acendeu sobre ele o incenso de especiarias aromáticas, como o Senhor ordenara a Moisés. Pendurou também a coberta da porta do tabernáculo, e pôs o altar do holocausto à porta do tabernáculo, da tenda da congregação, e ofereceu sobre ele o holocausto e oferta de manjares, como o Senhor ordenara a Moisés. Pôs também a pia entre a tenda da congregação e o altar, e derramou água nela para lavar. E Moisés e Arão e seus filhos lavaram nela as mãos e os pés, quando entravam na tenda da congregação, e quando chegavam ao altar, lavavam-se, como o Senhor ordenara a Moisés. Levantou também o pátio ao redor do tabernáculo e do altar, e pendurou a coberta da porta do pátio assim. Moisés acabou a obra. Título: A nuvem cobre o tabernáculo. A nuvem cobre o tabernáculo. Então a nuvem cobriu a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porquanto a nuvem ficava sobre ela,
e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Quando, pois, a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Se a nuvem, porém, não se levantava, não caminhavam até ao dia em que ela se levantava, porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Glória a Deus! Graças a Deus, finalizamos o livro de Êxodo. E pensando numa história emocionante, uma história que, sabe, enche os nossos olhos de lágrimas, porque você entender tudo aquilo que Deus ordenou ao homem, ordenou a Abraão, né? ordenou a Adão, né? Ordenou a Eva, ordenou a Abraão, a Isaac e a Jacó, ordenou a Moisés e depois ordenou a Josué, até chegar em Jesus para nós. Graças a Deus somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Linda essa história de Moisés e vai continuar até o livro de Josué, né? E o livro de Josué a gente já maratonamos, irá se encontrar, né? Agora a gente iremos entender porque chegou quando Josué assumiu, né? Josué era sucessor de Moisés, né? Quando Moisés morreu, Josué assumiu. Deus escolheu Josué, né? Quando a bênção apostólica, graças a Deus, finalizamos que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolação e comunhão do Espírito Santo esteja com nós não só hoje, mas sim todo sempre, todos os dias da nossa vida, que a gente possamos vencer lá com amém, 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 e olhar sim para o céu e dizer, ora vem Senhor Jesus, porque nós precisamos de Ti. Temos que agradecer a Deus todo santo dia, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Vamos buscar o reino de Deus e a justiça de Deus em primeiro lugar, porque as demais coisas Deus irá acrescentar bênçãos e mais bênçãos, tá bom? Deus abençoe a todos vocês, graça e paz para todos vocês. É isso aí, galera, terminamos, graças a Deus. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar e maratonar o livro de Êxodo junto comigo. Foi uma bênção mesmo, foi muito emocionante, graças a Deus. Iremos agora entrar no livro de Levíticos também tem bastante leis que a gente iremos aprender também, as ordenanças de Deus. Vamos aprender para que nós possamos aplicar nos dias de hoje, nos dias que a gente comparar com os dias de hoje, o tempo da graça, o tempo de Jesus. Isso daí irá completar, né? Completar nos evangelhos, quando Jesus esteve no meio do povo de Jerusalém. Amém? Vamos entender tudo. Graças a Deus, espero que vocês tenham gostado mesmo, de coração, de alma, tá? Deus abençoe, tenha um sábado abençoado, cheio de graça, de paz, domingo repleto de muita paz, bênção no meio da tua família, no meio da tua casa, que Deus venha multiplicar o alimento, venha multiplicar o salário, venha multiplicar a paz no seu lar e multiplicar a tua fé, que é o mais importante, tá bom? Deus abençoe, graça e paz para todos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser, com maratonas do livro Levíticos. Livro Levíticos, né? Vamos que vamos. Deus abençoe. Tchau, galera!